Muito bem, esse é o nosso Oriente-se, já na nossa reta final, mas ainda falando da adolescência. Calma lá. Eu quero voltar a uma coisa muito preciosa que a nossa amiga Débora estava falando sobre a presença da figura do pai como porto seguro. Não o pai necessariamente homem, mas os pais como porto seguro. Débora, isso é muito importante na adolescência, porque normalmente os pais partem para indignação com uma arte feita por um adolescente. E, na verdade, isso tem uma maneira de lidar diferente, porque ele está se descobrindo. E, às vezes, ele até fez por influência. Sim. Ele até aprontou porque ele estava na tribo. Isso mesmo. E aí ele chega em casa, em vez dele ser abraçado, ele... leva. E aí? Não, como é que é? Né? Eu corto um pouco a Débora nesse sentido. Não. Um pouco aquele receio do pai e a mãe. Da reação, né? Da reação. A gente está nesse protecionismo, coloca no redondo de vidro, né? Sim. Você cerca. Você não quer que nada de mal aconteça. E nesse cercar que vem a falha. Que vem. Não, porque aí vem uma coisa, isso é muito precioso, porque isso também é do amor. Sim. É a fase dura, difícil do amor, que é você renunciar a si mesmo, para poder acolher do jeito que vem. Por exemplo, caso... A minha esposa fala assim, nossa, mas a gente tem que ter um coração, porque tem momentos que você se vê assim, aí você tem que engolir, respirar fundo. E conversar. É verdade, é verdade. Vou dar um Conta, exemplo vamos lá. aqui vamos dizer, no caso de filhos, de meninos, né, de jovens, a primeira bebedeira. Então, isso vai ter, inevitável, vai nessas festinhas, festas de 15 anos hoje em dia, que eu acho um absurdo, mas tem ali os bartenders, tem bebida, então isso eu questiono um pouco. Mas surgiu a primeira bebedeira. Apesar de ser uma criança, que os pais já falaram que a bebida não é legal beber, que faz mal, não são pais que bebem com muita frequência, ele já tem essa informação. Mas ele está numa festa e se empolgou ali, quer mostrar que ele pode, que ele é o bom, e acabou bebendo demais. Aí ele chega em casa, ali bêbado, com aquele hálito de bebida, aquele olhinho que a gente sabe e tal. Se o pai chega e já vai brigar com ele, você é isso e aquilo, me decepcionou, eu vou te pôr de castigo, você não sei o quê, papapá, papapá. Na próxima vez, ele vai curar a bebedeira na rua. Ele vai chegar com a cara assim, meio zonzo, mas sem o hálito, porque chupou uma bala, escovou o dente, ou vai ligar para o pai e vai falar, vou dormir na casa do amigo, e o pai não vai ficar sabendo. Então, quando esse seu filho chegar bêbado em casa, é aquilo que você falou, a tua vontade é de agarrar, né? Pegar no pescoço e falar, meu, por que você está fazendo isso, né? É o momento de dar um comprimido, levar no banheiro, dar um banho, se passar mal, cuidar, vai dormir. No dia seguinte, você vai pegar esse seu filho adolescente, vai sentar, ele vai estar sóbrio, ele vai estar consciente. Pensei que eu ia poder bater, ainda não, você vai chamar e vai falar, vamos conversar. Vem cá, você sabe o que a bebedeira causa? É isso, não sei o quê, você passa mal, ou se já está na fase de dirigir, ou porque... Aí você vai mas conversar. Também não é um momento de você fazer o sermão da montanha de 10 páginas para ele aos berros. Não. É conversa, ainda é acolhimento. Sim, porque qual é o objetivo disso? Fazer com que ele seja o mais autêntico com você. Porque senão se ele percebe que ele errou, ele tem essa consciência, ele sabe que beber é errado. Porque a mídia coloca, a escola fala, os pais falam. Esse conhecimento... As tribos também estão falando agora. Ele sabe que beber é errado. Só que ele foi lá e se arriscou e bebeu, até... Pode ser que tenha gostado e vai repetir isso outras vezes, pode ser que não, mas ele foi lá e bebeu sabendo que é errado, ele tem essa consciência. Então, se você briga com ele, ele não vai mais te contar o que ele fez. Ele vai mentir, ele vai esconder, ele vai falar que estava dormindo na casa do amigo e está no barzinho ali com outros tantos fazendo. Então, para você ter essa proximidade do seu filho, é hora de você conversar. Não, vamos conversar e explicar o que é a bebida e falar, olha, eu não quero que você beba, eu não acho legal, e pôr, sabe, o porquê de tudo isso. E fazer com que ele se expresse do porquê que ele bebeu. Normalmente o adolescente não vai abrir, né? Ah, eu bebi porque tinha uma menina lá e eu queria mostrar que eu era bom. Antes de eu chegar no padre, eu vou passar pelo Evandro ainda. Antes de pedir a bênção. Antes de chegar no padre, eu vou passar o Evandro para perguntar, Evandro, porque aí tem aquele pai ou aquela mãe, poxa, mas ela está deixando que meu filho beba e eu tenho que achar isso normal.
e que se sinta assim ameaçado, com medo dessa situação. Aí eu vou voltar no que você disse. Uhum. Então, aquele pano de fundo, aquele referencial da infância, aquele odre, como é que é? Observação, diálogo, respeito e exemplo. Observação, diálogo, respeito e exemplo. Ainda vou decorar. Respeito e exemplo. É verdade. Então, aquela postura, aquela paternidade ficou. Mesmo que você não consiga, se sinta inseguro, existe uma solidez que está como pano de fundo, que você mesmo passou na sua vida inteira para aquele filho, e isso tem um peso, um valor, uma solidez para ele. Gigantesco. Em linhas gerais... Gigantesco. Em linhas gerais, tudo que você ensinou para o teu filho até os 6, 7 anos, você ajudou a formar ali o caráter. O filho de 15, de 14, de 16, que vai, que bebe, que enche a cara, que arranja briga na rua. É o mesmo dos 6 anos de idade. Exato, que evolui, que sabe o que é certo e o que é errado. Lógico, chegou bêbado, tal, não é hora de quebrar o pau. Mas é hora de acolher e tal, de dizer o seguinte, olha, aqui é a tua casa, eu sou teu pai, tem lugar para você. Porém, nós precisamos colocar as cartas sobre a mesa e as coisas, as consequências, as coisas que você faz têm consequências. E consequências essas que você precisa entender. Não estou dizendo que você precisa achar que é lindo, maravilhoso, até porque o negócio vai ficar feio. Mas, nesse sentido, Lércio, as pessoas às vezes têm medo de serem rígidas demais. O que você não pode fazer é tirar a dignidade da pessoa, né? Humilhar, esse tipo de coisa. Importante isso. Né? A questão da dignidade, isso com qualquer ser humano, né? Por que é o ser humano? Ele é a extensão daquilo que eu sou, é o meu próximo. O filho, aquele que eu estou educando, também é uma extensão daquilo que eu sou. E muitas vezes o sentimento de fracassei, de impotência, tal, permeia essas reações. Então, às vezes, os pais são muito... ou muito 880, né? Ou deixam para lá, ou muito rígidos, não só por causa da questão de corrigir os filhos, mas porque eles olham para si mesmos como um fracasso, porque o filho ali está dando uma demonstração de alguma falha em algum processo. Tá, mas eles são a continuidade daquilo que eu sou, então o odre voltou. O odre voltou. Eles observaram, eu observei, eu respeitei, eles me respeitaram, existe ali. Então, aquela história, a minha filha, quando foi para o colégio, chegou em casa, começou a falar palavrão, eu falei, filha, aqui em casa, não. Isso. Você já escutou aqui em casa? Também grito, sabe? Ah, tá gritando porque a gente não grita aqui em casa. Exato. Eu não grito como você, a gente não grita aqui. Você faz assim, ó, se você quiser gritar, quando você sai com seus amigos, você grita aqui, aí naturalmente... Parou. Você quer ver uma coisa? Você falou do odre, né? Porque você odre, vive, né? O filho quer ver se o odre é resistente, se ele quebra fácil ou não. É verdade. Não é? Afinal das contas, é a fase, né? É a fase, para ver. São novos paradigmas, é um referencial novo que surge a cada dia. Exatamente. A atualização. É uma máquina, se a gente pensar, né? Está sempre no upgrade, está sempre atualizando, tem um dispositivo novo aí na praça agora, tem um novo aplicativo, então tem que agora sondar tudo isso e ver se cabe aqui na minha máquina. Se cabe na minha máquina, exatamente. Eu vou bater no odre para ver se o odre funciona. Quando eu vejo que o odre é firme, é forte, tem valores, aí o filho fala, bom, então eu não quero um que quebre, eu quero imitar um que é sólido, porque, de uma forma geral... Ninguém quer ser perdedor na vida. É nessa hora que o filho começa a perceber se o pai é frágil, deixa eu trocar, se o pai é um banana ou se o pai é um pai. Exato. E se aquilo que o pai fala, realmente o pai tem como estilo de... Vive. Que nem você falou, você chamou sua filha e falou, filha, por que tá falando alto? Por que tá gritando? A gente faz isso aqui em casa? Não. Nossa, caiu a ficha. Filha, por que falando palavrão? A gente faz isso aqui em casa? Não. Opa. Caiu a ficha. Bati no odre e vi que o odre era forte. Acabou. Acabou. Ela leva isso para o resto da vida. Fazer um paralelo, né? Que nem o Papa Francisco agora, né? Porque ele não fala de algo que ele não vive. Exato. Ele vive e ele fala, gente,
É assim que faz. Acabou. Então o discurso dele quase que não tem importância, porque a gente está vendo a postura dele. A postura. É o exemplo. Mas o exemplo. gestual, você tem toda uma gestualidade, ações que falam por si. Exato. Não precisa escrever, não precisa dizer, nada. E aí quando abre para falar, bastam poucas expressões, né, que elas já transmitem a Já essência. sabe ler, do que ele filho? quer. Tá aqui. Exato. Lê, filho. É o- A vara tá ali. É o caso oposto. É o caso daquele jovem que chega em casa e vê o pai chegando de um dia estressado e vai lá e põe um copo de uísque, toma e faz, ufa, agora eu relaxei. Aí o filho percebe, nossa, meu pai relaxa tomando um copo de uísque. Porque ele é Então por que observador. eu estou na rua, eu não vou tomar uma cerveja com meu amigo para relaxar? E vou chegar em casa calmo. E vou chegar em não vou dar casa problema pra calmo. ninguém. Então é Vou o fazer ao o que meu pai contrário. faz. Vou fazer o que meu pai Né? faz. E isso é muito interessante porque a gente nota realmente que isso tem um correspondente. Pai e mãe, por mais você que está em casa nos assistindo, pense, pai e mãe é algo tão forte, a família, né? Esse laço é algo tão forte que as bênçãos disso você leva para o resto da vida, né? E algumas cicatrizes disso também você leva para o resto da vida. Porém, Deus, na sua eterna sabedoria, Ele também nos dá a oportunidade da gente escolher. Lembre-se que entre os discípulos também tinha Judas, fez a escolha dele. Assim como o diabo não nasceu em um lugar ruim, ele nasceu no céu. A escolha. Isso significa que, se você que nos assiste, de repente diz assim, meu Deus do céu, eu sou uma mãe que precisei me separar porque meu marido era violento, era alcoólatra, sei lá o que ele era. Meu filho vai ser também? Não. Não necessariamente. E outra coisa, filhos não precisam necessariamente de pais que estejam juntos, porque às vezes as pessoas sofrem dentro de relacionamentos, sejam eles quais forem, porque as pessoas falam assim, não, mas eu vou separar, tal, tá certo que eu apanho todo dia, tal. Pais precisam de exemplos, filhos precisam de pais felizes. Um pai feliz é um exemplo maior do que um pai junto. Ô, padre, chegamos em você. Chegou no padre. Então, biblicamente, essa figura do pai, até de Eclesiastes que você fez referência, ela é muito isso que eles estão trazendo. Sim. É o modelo. É que a gente acaba, vamos dizer assim, descobrindo com uma vida cristã. Vamos lá. Uma grande, como a gente fala de Deus Pai, né? Uma misericórdia que parece que não tem início e não tem fim. O pai e a mãe têm que ter uma extensão impressionante, ao mesmo tempo um amor até os ciúmes. Deus, você vai encontrar essas então, expressões é isso que eu estou falando. Está se reconstruindo sempre. Então, se a gente for olhar, se os pais forem pegar o próprio Deus, a própria palavra como uma referência, tudo bem que a gente não consegue imitar, não é bem assim, mas a gente vai absorvendo pela fé todo esse referencial forte de alguém que é autoridade por sabedoria, por amor. Exato. Por colocar limites, e quando você corre o risco de ultrapassar os limites, ele fala, tá vendo? Agora vive as consequências. E as consequências próprias de cada um, né? E aí a gente questiona depois Deus e diz, mas por que Deus permite isso? Não é questão de Deus permitir ou não permitir. É a consequência de toda aquela ação, são as risuras que ficaram, as cicatrizes que acabam marcando. Que é que nem os pais com os filhos, quando eles ultrapassam também os seus limites. Não tem o que fazer. Não tem. E a consequência é do filho. E agora é esperar o depois. Né? Esperar o depois. Porque o depois pode ter essa questão do filho pródigo lá, né? Eu paro, reflito, eu examino a situação, eu contemplo tudo isso. Se olhar o Antigo Testamento, também tem muito dessa coisa, né? Quando você olha os profetas, de repente está indo nessa direção, não quero ouvir Deus, questiona Deus, interroga Deus. É interessante isso. A palavra todinha, ela é a história dos filhos. É a vida. Quase que adolescente, né? Querendo acertar, querendo errar. É isso, a palavra de Deus é a vida numa totalidade. Se eu refleti-la bem, eu vou conseguir, mesmo não sendo crente na fé, não acreditando, né, naquela doutrina ou religião, eu vou conseguir viver bem, eu vou conseguir me edificar bem a partir de bons princípios.
bons valores. Agora, vamos pegar, então, essa figura que a Débora colocou tão bem e o Evandro ratificou no sentido desse amor, para a gente partir já para a nossa reta de conclusão aqui, desse amor verdadeiro, padre. Porque é o que a gente vê, por exemplo, em Oséias, né? Quando Deus fala para aquele profeta, olha, tá vendo esse povo como é que é? É assim que é o meu amor. É como se você se casasse com uma prostituta, com alguém que está sempre falhando. Então, os pais, eles têm que ter um amor que não é um amor de agrado, um amor de conveniência, um amor de aparência. É um amor que segura a responsabilidade, paga o preço, acolhe na hora que é preciso, sofre o que é preciso e não larga daquele amado. O ato último que nós vamos ver no cenário da vida de Jesus é o quê? O rasgar do véu do templo. Então, isso vai acontecer em todas as fases do pai e da mãe. Um rasgar do véu do templo. Exato. Constantemente. Ele vai ver esse tremor da terra, ele vai ver esse brado do grito e muitas vezes sem entender o porquê, e sem entender a quem atinge, e ele vai ver aquele outro lá embaixo que diz, verdadeiramente. Verdadeiramente. Né? E aí a consequência do amanhecer. O amanhecer é interessante. A gente não pode iludir você que está em casa, né? Você que é pai, você que é mãe, né? E nem iludirmos a nós mesmos. O amor, ele vai sempre viver um processo ascendente, um crescimento de exigência, crescimento de renúncia, não é? Mas não é crescimento de paixão, não. É crescimento de consumação, é um crescimento, porque o filho com meses é uma delícia, com um ano já me causam com adolescente eu já quero matar. Na idade adulta você está tendo que conviver com as escolhas que você não concorda, mas mas é seu filho. Mas você percebeu que todo aquele processo que a gente encontra da palavra do morrer constante, né? Eu morro todos os dias. E por isso Jesus diz, Paulo vai expressar depois bem, né? Morrer para mim é Cristo, né? Viver vai ser o grande lucro. E aí está, a morte diária para si. Esse é o verdadeiro amor. É o verdadeiro amor. Onde é o que a gente vê nas mães, né? As mães são um reflexo muito... uma verdadeira mãe que perde sono, que perde... Então, aí você falou, já começou comer a coxinha para comer a asa. A partir do momento que nasceu, você começou as suas perdas. Perdas irreparáveis no aspecto, porque os sinais ficarão sobre o corpo e sobre a vida. Por outro lado, as grandes conquistas. Coração porque sabe o que é interessante isso? Eu vejo o legal. Você traça uma direção conforme o que você quer. Você esquece que é uma pessoa. Um ser que vai se moldando. Ele vai chegar num ponto, ele agora se definiu. Então, nos paradigmas, nos valores dele, ele agora moldou uma sociedade ao estilo dele, né? Ao modelo dele, que não é o seu. É verdade. Que não é o seu. A verdadeira ruptura agora, né? Na qual você descobre a verdadeira morte sua. E agora, como é que eu vou nascer de novo nessa história? Eu sei o que é isso, pai. Padre, eu vou te resumir. É quando um pai perde uma filha para um candango que chega. Aí, ó. Exatamente. É bem isso. E agora, como é que eu vou renascer nessa situação? Nessa situação, né? Débora, partindo para as nossas conclusões. Eu só ia falar que o amor de mãe, esse amor incondicional, porque eu sempre dou exemplo, que a gente olha nas portas das penitenciárias, quem estão ali? As mães. E nunca contam uma história triste. Quem já teve a experiência de fazer essa pastoral, elas não contam que o filho não presta. Ela diz, tadinho. Tadinho. Não, e esse bandido que está lá foi um bebê, né? Padre, eu volto a você dá dessa. Um minuto, vamos lá, Débora. Bom, falando sobre os filhos para a gente concluir. Realmente, é muito bom, sabe? É uma bênção de Deus ter filho, é uma bênção de Deus ser mãe, ser pai. O amor é o que move tudo isso, então pratique esse amor, né? E a grande aventura da vida, né? Nossa, que é muito bom, é muito gostoso, é muito prazeroso ver o seu filho crescendo. E assim, pai e mãe são eternos, né? Marido e mulher se separam, você deixa de ser esposa, né? Ele deixa de ser marido, mas mãe e pai é para sempre. Então, assim, vamos praticar, né? Vamos Nem todos são pais, mas todos somos filhos. É verdade, isso é verdade. Eu concluo
citando um dos poetas que eu mais gosto, Khalil Gibran. Sim. Ele dizia o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por ela mesma. Eles vêm através de vós, mas não são vossos. Vossos filhos são como a seta atirada nas sendas do infinito. Os pais são apenas o arco, que nas mãos do arqueiro supremo projeta a seta, mas cabe à seta definir a sua trajetória. Khalil Gibran dizia isso em 1923. Muito bonito. E vale para nós hoje. O padre citou muito bem que o processo da vida é um eterno despedir-se. O corpo, ele expulsa os filhos depois de 9 meses, porque senão a mãe morre e o filho morre também. Em determinado momento, aquele seio maravilhoso também é um momento de separação. E ao longo da vida também. Não veja isso como tristeza, veja como privilégio, né? Porque essa separação é sempre para crescimento. E quando a gente perde a filha ou filho para um candango, para uma candanga, é também a perpetuação, é uma bênção e não uma separação. Muito obrigado. Padre, pedir sua bênção, né, e a sua conclusão sobre, mas a bênção sobre as famílias. Vamos colocar o coração de Deus, todas as famílias, acho que todos esses propósitos que vêm ao coração de cada um de nós, aos propósitos dos pais que estão nos assistindo, das famílias que estão nos assistindo, até os jovens, né, que ouvindo tudo isso, entram numa crise em si mesmo, entender que Deus nos ama incondicionalmente. E esse amor de Deus está em cada um de nós, está nos nossos pais, principalmente. E assim sendo, que Deus possa hoje entrar em cada lar, em cada vida, em cada família, abençoando pela tua proteção de Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Esse é um dos programas que eu queria que não terminasse nunca, porque esse assunto também amo. Mas um abraço para você. Até o próximo Oriente-se.